Taman do Egito, Deviar da França, Chusovitina com 46 anos de idade do Uzbequistão e Al-Habshi do Catar. É essa sequência que a gente vai ter no salto. Em relação à ordem de entrada, Sasaki, você, enquanto competia, preferia alguma ordem especial? Quer dizer, já começar sem a pressão de saber os resultados prévios, mas com, digamos assim, o peso de ser o primeiro, ou de ir para o final, mas em compensação já sabendo o resultado que teria que cumprir? Como é que funcionava isso para você? Eu não gostava nem de começar a prova, nem de finalizar ali. Tá entre o terceiro, o quarto ou o quinto atleta competir. Mas a gente sabia que precisava estar preparado no momento, não tinha essa tanta diferença assim. Sabia que queria uma posição boa, mas se tivesse que competir de primeiro ou de último atleta também, sem problema. Mas a preferência seria a terceira ali, a minha preferência. Quer dizer, nada de bater o primeiro pênalti nem o último pênalti ali, né? De segundo, terceiro, quarto, na ordem tá tudo certo. Eu que competi individual geral há muito tempo, então a gente tinha outros aparelhos para competir logo depois, mas uma final de Copa do Mundo, você vai competir só um aparelho no dia e uma final, é sempre legal finalizar o aparelho, né? Nessa situação, então, de Copa do Mundo ou de uma final de aparelho, finalizar a série, ser o último atleta a se apresentar é mais responsabilidade, mas também acaba sendo um pouco mais legal competir por último. Quinto em mundiais, 10º em Olimpíadas no individual geral, que ele citou há pouquinho. É um luxo para todos nós aqui do canal Campeão termos a participação luxuosa, diretamente da casa dele na Bahia, de Sérgio Sasaki, ex-ginasta, comentando aqui essa etapa da Copa do Mundo. Então a gente vai para a prova no feminino. Taman, Deviar, Chusovitina e Al-Habshi. Sasaki, 46 anos de idade. Por favor, Chusovitina, Oksana Chusovitina, vai para mais uma Olimpíada. A gente fica muito, muito feliz aí com o atleta, né? Com toda essa idade, mostrando uma ginástica com dificuldade alta ainda, mostrando que tá bem, mostrando que tá em finais de Copa do Mundo. Então é de tirar o chapéu com certeza para a atleta, e toda a sorte do mundo nessa final, que ela consiga beliscar, quem sabe, aí uma medalha, mas o mais importante é fazer o que treinou e passar bem pela competição. Perfeito. Depois dessa prova, são 2 saltos para cada, mas apenas 4 ginastas. A gente vai ter as cerimônias de premiação de pódio, as primeiras desse fim de semana, né? Solo no masculino e salto no feminino. Depois a gente vai para o cavalo com alças, ainda sem presença brasileira, e na última sequência a gente vai ter assimétricas com Rebeca Lohane, e a quinta e última final do Caio e do Arthur Zanetti também. Estaremos juntos até aproximadamente 1h30 da tarde, hora Brasília. Nancy Taman com alguma dificuldade para chegar. Primeira a saltar, falta mais um salto para ela. Atleta que faz um Lutchenko, uma pirueta, né, uma entrada ali no começo da pista de rodante, e aí depois faz um flip na mesa de salto, e aí uma impulsão de uma pirueta de costas. Tem um pouco de dificuldade ali na chegada, vai ser despontuada por isso, mas tem uma execução no ar muito boa, atleta aí do Egito. Vamos acompanhar qual vai ser a nota e qual vai ser o segundo salto da atleta para fazer a nota final. Ela fez um primeiro resultado de 13.6, depois 13.2. Em média de 13.4 foi o que ela conseguiu nas eliminatórias. Aquela coisa, né? São 4. Ficar no pódio assim não é o maior de todos os desafios, né? Acho que a questão é evitar ficar na 4ª colocação, e ainda assim, com Makatari participando sem muita tradição, tanto a egípcia quanto a francesa, o uzbek já tem basicamente um pódio garantido, né? A questão é o posicionamento nesse pódio. O salto já é previamente indicado, né, Sasaki? É um código de 3 ou 4 números, o primeiro se referindo à maneira como elas entram na mesa, né? Se chegam de lado, costas, frente. Sim, exatamente isso. Aí com certeza ela não pode
executar o mesmo salto do primeiro, né? O feminino tem algumas regras um pouco diferentes do que o masculino. Mas vamos acompanhar agora o segundo salto da atleta aí, que vai ter um grau de dificuldade um pouco maior ou igual ao que ela apresentou no primeiro salto. Foi de 4.6. Nancy Taman do Egito, fechando a sua participação na final do salto. Entrou de frente agora. Movimento um pouco mais veloz, hein, Sasaki? Ela fez uma entrada de frente, uma reversão, um mortal estendido com meia volta. Teve uma boa chegada, teve uma boa execução no ar. Vai tirar uma boa nota, com certeza, aí, atleta, porque passou bem pela sua prova, atleta do Egito. Vem se destacando nessas últimas competições aí. Difficulty number 1 for Uzbekistan, Oksana Fyodsyam. A Colin Deviar vai ser a próxima a se apresentar sobre a Covid, que fez com que essa etapa fosse adiada de março para junho agora, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio. São 26 delegações. Os atletas ou ginastas, bem, as delegações para entrar, elas precisam fazer teste antes do embarque. O PCR, para que dê um resultado negativo, aí estariam liberadas para embarcar. E no desembarque também fazem teste, de novo um PCR com resultado pronto em até 24 horas. O deslocamento basicamente é do hotel, do quarto do hotel para o local de treinos, esse local de treinos e competições, quer dizer, não é local, não é viagem para se fazer na hora livre algum tipo de turismo, isso não está permitido. E na saída também, na saída do país, o atleta ou o integrante da delegação precisa 13.3 a média, né? 13.3 o resultado que ela apresenta, praticamente igual à média da classificatória. Então, para ir embora, o atleta também precisa apresentar um teste do PCR negativo em até 72 horas, no máximo 72 horas, antes de viajar, de sair do país. Colin Deviar, francesa, segunda a se apresentar na final do salto, na etapa da Copa do Mundo de Doha. Aproximação bem veloz, Sasaki. Um salto com uma dificuldade bem alta também, uma reversão total estendido com uma pirueta meia. Aí colocou a dificuldade, a atleta francesa lá em cima. Com certeza vai tirar aí uma boa nota, porque passou bem pelo primeiro salto, fez um salto com uma explosão muito alta aí, pegou velocidade na corrida, depois usou bem a mesa para ganhar altura no seu segundo voo. Vamos acompanhar qual vai ser o segundo salto para ver qual vai ser a média da atleta da França aí, se vai conseguir as primeiras colocações aí nessa competição, nessa final hoje de Doha, né? Sasaki, você quase conseguiu medalha no Mundial de 2013 no salto. Era um dos seus aparelhos prediletos, não? Sim, era um dos meus aparelhos favoritos aí, salto e barra. Quase todos os atletas gostam muito de fazer barra, mas eu gostava muito também de fazer o salto, apesar de ter mais facilidade, bastante explosão no salto, então o aparelho que me destacava mais, então era assim, o aparelho que eu mais gostava de fazer depois da barra. Sérgio Sasaki, ex-atleta, ex-ginasta, é o nosso comentarista de luxo para essa etapa, a última derradeira de ginástica, etapa da Copa do Mundo de Doha, antes da ginástica começar nas Olimpíadas de Tóquio. Colin Deviar para fechar a sua participação. É o ritual de cada um para começar a corrida. Melhor ou pior esse salto em relação ao primeiro, Sasaki? Aí acabou colocando um pouco menos de dificuldade nesse salto, mas você vê que a qualidade da execução do atleta, tanto na altura, tanto no ar, tanto na chegada, é muito boa. O atleta vai tirar uma boa nota, com certeza. Então a dificuldade do seu primeiro salto vai colocar a média lá em cima, apesar do segundo salto ser um pouco mais simples, mas passou muito bem, passou segura, mostrou bastante segurança na chegada e na entrada da mesa, então vai tirar uma boa média com certeza aí a atleta da França. Cláudio. De novo, Colin Deviar, campeão europeu em 2017. Com o segundo e último salto, o resultado é a média, a aproximação à mesa. Uma saída com
pouquinho de dificuldade, não deu para cravar exatamente. Vamos ao resultado. Ela teve para o segundo 13,5 com 14,3. Ela teve 13,9 ao seu resultado. Então já tem lugar garantido no pódio, né? Já que só são 4 competidoras, ela conseguiu um resultado melhor que a primeira. Agora, com perdão da indiscrição da revelação da idade, mas é uma revelação da idade que é sintomática, né? Carregada de informação, de simbolismo. Oksana Chusovitina, do Uzbequistão, aos 46 anos. Ela está classificada para a sua 7ª Olimpíada. Participa de Olimpíadas desde Atlanta, 1996. Sasaki. Faz um salto com uma dificuldade alta também, uma reversão, uma entrada de frente, né? Um mortal de frente estendido com uma pirueta, faz uma meia volta a menos que a atleta anterior da França apresentou. A gente consegue ver os detalhes, a preparação da atleta, da corrida aí, a sua entrada de frente na mesa, né? Pega explosão, faz um mortal estendido, acaba dando um passo ali, faz um grau de dificuldade muito alto, passa bem pela sua prova, vai tirar uma boa nota com certeza aí, a atleta do Uzbequistão. Com 13,5 foi a média que conseguiu. A Deviar, que foi a melhor das classificatórias com 14, manteve praticamente esse resultado de 13,9, devendo ficar com a primeira colocação. Daqui a pouco cerimônias de pódio. Na sequência teremos mais uma final sem brasileiro, cavalo com alças, e aí sim, pra gente fechar assimétricas com Rebeca e Lohane, e depois as argolas com Caio Souza, Arthur Zanetti e o campeão olímpico Petrônia, cheio de pressão grego, porque ele ainda não se classificou para as Olimpíadas. Lembrando que a Copa do Mundo nesse último ciclo é também classificatória, soma pontos para o ranking olímpico. De 14,1. Segundo salto para Oksana Chusovitina. Já vi a atleta Durra Al-Habshi do Catar. Vai ser a última a saltar. Entrada lateral um pouco diferente, a aterrissagem também não cravadinha, completa. O que você achou, Sasaki? Ela fez uma entrada lateral, né? Sahara, que as massas dizem. Então ela faz um mortal com pirueta e meia depois, acaba dando um passo fora da linha ali, vai ser bastante pontuado por isso, mas é impressionante como o atleta nessa idade consegue pegar tanta explosão e com tanta agilidade ainda, apesar de todos os tempos aí continua em alto nível, aí mostrando o seu mortal com pirueta e meia, costas, né? Com uma entrada lateral, passa bem pela prova com certeza, vai tirar uma boa média, apesar dessa saída aí da linha, vai ser um pouco despontuada, e vai ter uma grande média com certeza. O resultado, a maneira como o primeiro salto é dado, Sasaki, influencia demais. Claro que o segundo salto já está ali no programa, já é previamente estabelecido, mas no ânimo do ginasta sobre como realizar o desempenho no segundo salto, o ginasta profissional, já com experiência, não fica muito influenciado por isso. A gente quando faz o primeiro salto ali, sabe que tem uma boa aterrissagem e no ar não teve tantos problemas, a gente sabe que vai tirar uma boa nota. Acaba dando um pouco de pressão pro segundo salto, mas isso é normal, porque a gente vem treinando aí durante o ano, sabendo que isso vai acontecer com certeza. E olha, com 14,0, com 0,1 de vantagem para a rival, Chusovitina, que ficou atrás da Deviar da França nas eliminatórias, passa a adversária. Lembrando, não tivemos quantidade suficiente de ginastas. Essa é a última apenas a se apresentar, tem um nível bem abaixo a Al-Habshi do Catar. Então, olha, vai poder colocar no currículo uma medalha de ouro aos 46 anos de idade. A Chusovitina é a virtual campeã dessa etapa de Doha no salto. É a chance, Sasaki. Que se apresentou antes. Fica à vontade, Sasaki, perdão. Aí fez uma entrada um pouco mais simples, um salto um pouco mais simples.
uma entrada lateral aí também, de rodante flick, a gente faz um mortal carpado, tendo uns passos para trás aí, atleta do Qatar, mas passa bem pela prova, tem um movimento no ar, apesar da dificuldade não ser tão alta assim, a execução do atleta foi muito boa e acabou falhando um pouco ali na chegada, mas passa bem também pela prova, assim, falha sem nenhum erro, atleta do Qatar. Cláudio. Maravilha, Sérgio Sasaki, ex-ginasta brasileiro, um dos mais completos nessa última década na história que a ginástica do Brasil produziu. De casa, fala com a gente e comenta essa etapa de Doha. Durra Al-Habshi, último salto para ela. O pódio até aqui, Chusovitina, ela fez 11.7, que foi o resultado basicamente que ela fez ontem nas eliminatórias. 14 para Chusovitina, 13.9 para Deviar, 13.3 para Tamam. Deve ser esse o pódio. Importante esse tipo de competição, o Sasaki, para o desenvolvimento de atletas em países sem tanta tradição como o Qatar, né? Com certeza, aí você vê que o atleta está super contente, está competindo em casa e está participando na final, ainda mais com atletas como o Chusovitina aí, multicampeão aí, ganhou muitas medalhas em mundiais, disputou muitas Olimpíadas, então isso é importantíssimo para desenvolver a ginástica no Qatar, que não tem tantos atletas específicos que vêm ganhando tantos resultados assim. A gente fica feliz que esses atletas tenham a oportunidade de cada vez mais praticar, ter o contato com os outros atletas, que têm mais resultados e mais experiência. A gente fica muito contente mesmo de ver esse atleta aí na final, apesar de não estar pegando pódio aí, né, o salto é um pouco mais simples. A gente fica muito feliz mesmo que o país esteja desenvolvendo o esporte aí no Qatar. Para ela a competição é outra, né? O pódio, apesar de só haver um degrauzinho para ela subir em 4 competidoras, né? São ao todo 4 competidoras para os 3 lugares do pódio. A competição é com ela própria, né? Fez 11.8 na classificatória, basicamente repetiu o lugar agora na grande decisão. Então a gente repete, pódio então com o Chusovitina por 0.1 na frente da Deviar, Uzbek ganhando da francesa e Tamam um pouquinho atrás do Egito, ficando na 3ª colocação. Cerimônias de pódio marcadas para começar nesse momento. Tá aí o resultado então, Chusovitina, Deviar e Tamam. Inversão do resultado da eliminatória em que a Deviar foi melhor que a Uzbek. Depois da cerimônia de pódio, cavalo com alças, masculino, assimétricas no feminino e às 10 da manhã, hora Brasília, acompanhando a Copa do Mundo de Doha. Eu ia falar da pontuação, né? Então, além de premiação, temos a pontuação que é de 30 pontos para o primeiro, depois 25 e 20, fechando o pódio. Premiação até o 12º lugar, quer dizer, aqueles que não foram para a final também são pontuados, recebem pontos. 5 pontos para o 12º e último. Então, premiação, cerimônia de pódio, a primeira feminina no salto. Tamam do Egito, terceira colocada com 13.3. Colline Deviar da França, segunda colocada prata com 13.9. E surpreendentemente arrebentou a veterana, experiente Chusovitina do Uzbequistão, a grande campeã do salto. 1.000 francos suíços, quase R$5.500 de prêmio e 30 pontos no ranking da Copa do Mundo. Você vê que não há entrega, né? Para se minimizar o risco de transmissão do vírus, né? Não há entrega formal da medalha que fica disposta numa mesinha ali na frente. Hino Uzbek.
Para você, cerimônia de pódio, salto a primeira final no feminino com vitória de Oksana Chusovitina do Uzbequistão. Já tem Brasil, são 4 brasileiros ao todo em mais